Como nós estamos vendo, eu gostaria agora de ler com vocês o parágrafo 1º do artigo 27 dessa resolução, que diz o seguinte: os bens próprios do candidato, bens próprios, somente podem ser utilizados na campanha quando demonstrado que já integravam seu patrimônio em período anterior ao pedido de registro da respectiva candidatura. Ou seja, se o pedido de registro ocorre até 15 de agosto, e as convenções de 20 de julho a 5 de agosto, aquele patrimônio já deve estar incorporado ao bem do candidato. É um bem do candidato naquele momento. Artigo 28. Para arrecadar recursos pela internet, o candidato, os partidos devem identificar o doador, emitir recibos, e tem uma série de regras sobre isso, tá? Artigo 29, muito importante. Pode cair na prova agora esse artigo, que está ligado à doação, a representação contra doadores. Diz o seguinte: as doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano calendário anterior à eleição. Então, por exemplo, se eu ganhei R$5.000 ano passado, 2017, eu posso doar R$500, porque é 10% do meu rendimento bruto. Vamos falando sobre isso. O candidato pode usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecidos para o cargo, devendo observar, nos casos de recursos financeiros, o disposto no parágrafo 1º do artigo 22 dessa resolução. Certo? Então, há aqui também o limite do que seria, do autofinanciamento. Pode usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos. Agora, o limite não se aplica a doações estimáveis em dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis, de propriedade do doador ou a prestação de serviços próprios, desde que não ultrapasse o valor estimado de R$40.000. A lei anterior falava em 80 mil, agora os bens estimáveis não podem ultrapassar de 40 mil naquele período todo da propaganda. Uma das questões que surgem aqui, antes de continuar, é porque a lei fala: o candidato pode usar recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecidos para o cargo. Acontece que manda observar o parágrafo 1º do artigo 22. O parágrafo 1º do artigo 22, deixa eu localizar ele aqui, ele fala que as doações financeiras têm que ser utilizadas mediante transferência eletrônica nas contas bancárias do doador. Tudo bem, isso é uma regra normal. Acontece, e eu gostaria de chamar a atenção, que hoje há uma polêmica sobre o autofinanciamento. E data vendo, eu estou entendendo que o autofinanciamento, quer dizer, aquele financiamento de recursos próprios, o doador não pode gastar, mesmo sendo uma pessoa muito rica. Por exemplo, se ele é candidato a presidente, 70 milhões dos seus recursos. Ele também está limitado a 10% dos seus rendimentos brutos. Entendo dessa forma porque houve um veto houve a revogação expressa do autofinanciamento, além dos limites dos 10%. E isso foi dito na Lei 9.504. Então, o que ocorre? Não podemos aqui imaginar que o candidato possa utilizar recursos, porque a finalidade da lei foi exatamente diminuir os gastos de campanha. Então, ele pode usar recursos, mas ele está limitado também a um valor de doação para ele mesmo. Não é possível isso. Nós temos essa regra que foi estipulada agora recentemente, tá? Mas isso é polêmico ainda o que eu estou falando. Tem duas correntes. Tem uns que estão entendendo que pode ultrapassar. Bem, o limite estimável em dinheiro caiu de 80 para 40
E as doações acima dos limites, diz o parágrafo 3º, sujeitam a uma multa de 100% do excesso e podem caracterizar, em alguns casos, o abuso do poder econômico e político. A lei anterior falava de uma multa de 5 a 10 vezes. Então, por exemplo, se eu podia doar R$500 e eu doei R$600, ultrapassei R$100, pela lei anterior eu pagava de R$500 a R$1.000, porque era de 5 a 10 vezes os R$100 que eu excedi. Agora não, é 100%, então a multa caiu. Eu só pago no máximo R$100, que é exatamente o valor do meu excesso, né? Do valor de até 100%, quer dizer, pode ser 50%, 30%, quer dizer, uma outra contabilidade aqui, cálculo aqui percentual, melhor dizendo. Mas, nesse aspecto, a lei nova, que é essa lei decorrente aqui do artigo 23, parágrafo 3º, né, porque o artigo 23, parágrafo 3º, ele está aqui na lei 9.504, né? Só que esse artigo 23, parágrafo 3º, ele, vamos dizer assim, ele foi incluído, né? Está aqui, eu já vou dizer para vocês aqui que me fugiu qual é a lei 13.487 ou 13.488. Só um minutinho. 23, parágrafo 3º. É isso mesmo. Foi a lei 13.488, porque nós tivemos duas leis ano passado, a 13.487 e 13.488, que diz o seguinte: a doação de quantia acima desses limites sujeita o infrator a essa multa. E isso foi introduzido pela lei 13.488, certo? 13.488. Então, essa lei é que tratou desse aspecto, né? E como se diz? O parágrafo 1º, letra A do artigo 23, que trata do autofinanciamento, diz que o candidato pode usar de recursos próprios em sua campanha até o limite de gastos estabelecidos na lei pelo qual concorre. Só que esse parágrafo 1º, letra A, né, ele foi revogado. Ele foi revogado, né, está revogado aqui pela lei 13.488. Houve uma revogação por essa lei. Então, não é possível gastar até esse limite, certo? Então, é aquela questão, foi revogado, mas existe uma questão que foi a seguinte: foi vetada a revogação. E o veto surgiu no ano de 2018. Quando já tinha passado o princípio da anualidade. E isso é que deu o problema. Mas nós vamos aguardar o que o Supremo Tribunal, o Tribunal Superior Eleitoral vai decidir sobre isso, mas a princípio está revogado isso. Então esse parágrafo 1º do artigo 29, que diz que o candidato pode usar de recursos próprios até o limite de gastos, não está em conformidade com a lei 13.488. Aqui me parece que há necessidade de se fazer uma correção sobre esse dispositivo legal, mas vamos em frente, tá bom? Vamos registrar isso e seguimos. Parágrafo 4. O limite de doação previsto no caput será apurado anualmente pelo TSE, etc. E aqui eu queria salientar para vocês, na próxima aula agora subsequente, alguns aspectos importantes.